Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos para a Grécia Antiga, a Grécia dos mitos. Ou nós vamos para a Grécia futurista, com uma tecnologia cyberpunk. Na verdade é a mistura das duas coisas. Eu tô falando desse jogo aqui, ó, dessa caixa enorme, pesadíssima, Lords of Hellas, ok? E eu vou falar desse jogo aqui, é um vídeo somente de review, tá? Não vai ter gameplay, não vai ter explicação de regras, eu vou apenas dar a minha opinião sobre este jogaço aqui. Então, confere aí o que eu achei desse jogo, mas primeiro eu vou explicar um pouquinho melhor aí sobre esse jogo, né? Pra você entender e já entrar no review sabendo mais ou menos como é que ele funciona, tá bom? Bom, em Lords of Hellas é como se seres misteriosos, ETs, né, extraterrestres, viessem para a Terra na época da Grécia Antiga, na Grécia dos heróis gregos, dos mitos e dos deuses, e eles trouxeram tecnologia e apresentaram essa tecnologia para os grandes heróis, para os deuses e tudo mais, e a tecnologia mudou a forma com que esses mitos e heróis gregos encaravam o mundo, né? Então Lords of Hellas brinca um pouco com esse e se, né, da época dos mitos gregos, se eles tivessem a tecnologia, né, uma tecnologia cyberpunk ali, steampunk, não, é cyberpunk. Steampunk é quando você faz um negócio meio passado, enfim, acho que é cyberpunk mesmo. Se você souber, coloca aí nos comentários, tá? Ele é um jogo com miniaturas, na verdade ele tem não só miniaturas, ele tem umas giganturas, porque tem umas miniaturas desse tamanho aqui, que não dá pra falar que é miniatura, é uma gigantura. E é um jogo meio de combate entre os jogadores, meio de dominação de área ali, né? Uma das mecânicas dele é justamente o controle de área, mas não é só esta mecânica, né? É uma das formas de você ganhar o jogo, não é a única forma de você ganhar o jogo. Eu tenho um amigo que jogou esse jogo e ele falou, caraca, lembra muito War, só que bom, né? Tem um amigo que falou isso, eu tive aquela sensação de jogar War, de atacar os territórios, de ir com os meus soldadinhos lá e etc, só que num jogo bom, né? A gente vai falar disso um pouquinho melhor mais pra frente ali no meu review. E Lords of Hellas se baseia nisso, né? Nessa questão aí dos deuses com mecânicas. Então tem o Cerberus, né? Aquele cão de 3 cabeças, ele com uma mandíbula de ferro, com uma cauda de ferro. Então os deuses mesmo, são as estátuas dos deuses, elas estão representadas lá com partes de ferro também, né? Então, por exemplo, o Hermes, que é o deus da velocidade, né? Ele tem aquelas pernas mecânicas que deixam ele muito mais rápido. O Hércules tem aqueles braços biônicos, tipo o Jax do Mortal Kombat. Então o jogo brinca muito, né, com essa questão da tecnologia versus poderes dos mitos ali. Vocês devem estar se perguntando, pô Francisco, mas você está fazendo um vídeo de um jogo que está esgotado na editora? Com tanto lançamento aí pra você falar, você tá falando de um jogo, nossa, que já... Nossa, o tempo do Lords of Hellas já passou faz tempo. A gente nem sabe, mas todo mundo já conhece Lords of Hellas. Então, gente, não me entendam mal, tá? Mas eu não tô aqui só pra falar de jogo lançamento. Na verdade, nunca foi o intuito aqui do canal falar sobre esses lançamentos, né? Assim, logo que eles saem. Até porque, se eu for falar dos jogos logo que eles saem, eu vou dar uma opinião muito superficial, né? Não tô criticando quem faz, não me entendam mal, tá? Tô falando por mim, porque eu não vou ter conseguido jogar partidas suficientes, não vou ter conhecido o jogo tanto assim pra dar a minha opinião tão embasada. Então, eu prefiro pegar o jogo, amadurecer, passar aquela empolgação inicial dele das primeiras partidas, jogar 1, 2, 3, 4 partidas, tentar jogar com o maior número de pessoas possível. Isso às vezes demora. Às vezes eu demoro pra ter acesso a esse jogo. Esse daqui é o Lords of Hellas mesmo. Eu demorei muito tempo pra conseguir ter acesso à cópia que eu tenho aqui hoje, tá? Então, não me leve a mal. Canais que falam do jogo logo que ele sai, a gente já tem um monte, né? A gente tem aí vários canais que fazem isso, né? Aqui a gente fala também de alguns lançamentos? Fala, mas a minha ideia aqui sempre foi falar de jogo que eu gosto, independente de quando ele foi lançado ou não, e isso até faz com que o canal não cresça na mesma velocidade que outros canais crescem, né? Tem muitos canais que surgiram mais ou menos no tempo que a gente surgiu, que já estão bem maiores do que a gente, mas não é o nosso intuito ficar falando só sobre novidades, até porque tem muita gente nova entrando no hobby que
às vezes nem vai atrás do Lords of Hellas porque não sabe da existência desse jogo. Porque os vídeos do Lords of Hellas são vídeos antigos, né? São vídeos que já passaram. E às vezes sair um jogo novo falando dele pode despertar algum interesse para que a pessoa vá atrás atualmente desse jogo. Mas se for o seu caso, se você se interessar por esse jogo e for atrás para conhecê-lo, saiba que você dificilmente aí vai encontrar em lojas, né? O ideal é que você procure no mercado de usados, trocas, vendas, né? De mercado de usados, você vai encontrar o jogo para comprar e eu acho que vale bastante a pena você conhecer, tá bom? Mas enfim, acabei delongando demais para explicar por que eu tô falando de um jogo já relativamente ultrapassado e eu acho que eu já tava com esse assunto meio querendo falar já há algum tempo aqui, porque vira e mexe eu faço vídeo de algum jogo mais antigo, né, e enfim, as pessoas podem achar estranho de, nossa, ele tá falando desse jogo de 2018, 2019, enfim, é assim que o canal vai funcionar, é assim que ele sempre funcionou e vai continuar assim, tá bom, gente? Então, minhas considerações. Primeiro, falando sobre o tema, tá? Eu queria começar falando um pouquinho sobre o tema desse jogo. Eu sou absolutamente fanático por mitologia. Se o jogo tem um tema de mitologia, né, falando ali de deuses antigos, egípcio, grego, romano, nórdico, já me atrai, tá? Já começa com um ponto comigo. Mas eu tenho um carinho muito especial pela mitologia grega, tá? Foi a primeira pela qual eu me interessei, a primeira que eu fui atrás. Eu já pensei em fazer faculdade de história e uma das coisas que mais me interessavam aí era a questão das mitologias, tá? Então eu adorei esse jogo, esse tema desse jogo, né? Então ele já começou ganhando muitos pontos comigo por ser esse e se, né? E se os heróis gregos tivessem conhecido aí a tecnologia, né? Ganhado armas de fogo, coisas tecnológicas. Aliado ao tema, a gente tem a arte desse jogo, que é lindíssima. Você consegue imaginar realmente uma história sendo contada ali, né? Porque você já tem uma base de conhecimento dos mitos gregos, né? Dos deuses gregos, e você vê ali aquelas coisas misturadas com a tecnologia e tudo mais, você consegue imaginar aqueles personagens sendo personagens centrais, pivôs ali de uma história. A arte desse jogo é lindíssima, me remete muito às coisas do God of War, né? As coisas grandes, imponentes, fortes do God of War. As miniaturas são de uma qualidade incrível. Eu adoro as miniaturas desse jogo, eu acho elas lindíssimas. E mesmo sem ser as miniaturas, as ilustrações do jogo pra mim são muito legais. Eles conseguiram dar uma identidade bem bacana pro jogo com a arte, tá? E infelizmente isso se reflete no valor desse jogo. Ele é um jogo bem caro, tá? Até para os padrões atuais, né, de preços que estão sendo feitos, ele é um jogo caro, né? Ele tá aí numa média, né, se você conseguisse comprar ele, né, numa loja, aí numa média de R$650 ele lacrado, né? Essa é mais ou menos a média de preço desse jogo. Então é um jogo caro, né? Não é todo mundo que paga R$650 num jogo. Mas pela quantidade de componentes que ele tem, se ele fosse ser lançado hoje, eu acredito que ele viria por uns, sei lá, R$900. Então, mas é aquela coisa, né? Quantidade de componentes, de miniaturas, de cartas e de tudo mais, não dava pra ser um jogo barato também, mas ele é caro, então acho que esse daqui é o primeiro contra desse jogo, é o preço. Eu não posso dizer que ele é um jogo levinho, tá? É um jogo fácil, que você pode apresentar pra quem nunca jogou. Se ele tiver ali uma certa familiaridade com jogos de tabuleiro, mesmo que não seja, nossa, muito experiente, ele vai conseguir entender, porque ele não tem tantas regras assim, pro jogador ali que tá aprendendo, você consegue explicar ali o básico, né, o core do jogo, e ele basicamente vai fazer as ações básicas e uma das ações especiais, né, e etc. Então assim, ele não é um jogo difícil de você entender, mas ele tem bastante regras e eu já tive a experiência de apresentar esse jogo para alguns amigos que não são tão gamers assim, e eles ficaram um pouco assustados com o tempo que eu fiquei ali explicando, porque ele tem muita exceçãozinha, né? Ah, porque se o combate acontecer desse jeito, porque se acontecer de tal jeito, enfim, tem muita exceção, muita regrinha ali, né, nos pormenores, que assusta de repente. Eu acho que o principal desse jogo não é a dificuldade de entender as regras, mas sim a quantidade de regras que tem no jogo, tá? Dá pra explicar ali pra quem não tá tão ambientado com o jogo, porque
provavelmente vai despertar o interesse de alguém que não é tão acostumado assim com jogos de tabuleiro, justamente por causa das miniaturas, da forma como o combate acontece, etc. Ele é um jogo bem confrontativo, né? Então vai acontecer ali de chamar atenção, tá na mesa, seus amigos, família, enfim, que passarem, de repente vão querer jogar esse jogo. Eu acho que esse jogo ele tem um pouco de sorte, mas ele não é um jogo de sorte, né? Ele não é um jogo que depende da sorte, ela é decisiva na vitória. O que eu acho que tem muita sorte nesse jogo é o combate contra os monstros, né? A caçada dos monstros. Porque ali você depende de muita carta para você conseguir os símbolos corretinhos para conseguir derrotar o monstro. E às vezes você depende da compra ali das cartas e não vem o que você precisa, enfim. Mas nada que um planejamento não mitigue essa sorte, né? Você se planejar bem. Eu acho que é um jogo com sorte bem baixa, sabe? Pro que ele é, pro que ele entrega. Vence muito mais a estratégia ali, a tática. Na verdade ele não é um jogo tão de estratégia, ele é muito mais um jogo tático. É muito melhor do que a sorte que você vai ter. A sorte, no que ela vai implicar? Nos monstros, se eles vão atacar ou não, né? Se eles vão atacar, se eles não vão fazer nada, se eles vão se movimentar. E a sua sorte ali de comprar as cartas de combate ou não. Fora isso, não vejo muito a sorte influenciando nesse jogo. E o que eu acho que é excelente, porque ele é um jogo relativamente demorado, ele tem um bom tempo de jogo. Você vai perder ali, se for a primeira partida, você vai perder ali pelo menos uns 20 minutos... 25 minutos explicando regra desse jogo, né? Diria que dependendo, até uma meia hora ali explicando a regra desse jogo, mais 1h30 de partida. Se fosse um jogo determinado pela sorte, vocês não estariam vendo esse vídeo, tá? Porque eu acho que um jogo que depende de sorte pode ser bacana, mas ele tem que ser rápido e divertido. Bom, a rejogabilidade desse jogo, ele não é um jogo que vai tantas vezes pra mesa, mas também não é tão difícil assim. Ele tem uma variabilidade bem legal, tá? Os personagens têm poderes diferentes, então se você quiser conhecer formas diferentes de jogar, personagens diferentes, vai ser bacana, porque eles têm uma leve assimetria ali entre eles. É um jogo que tem bastante expansão, lançada no Brasil não tem nenhuma, mas fora do Brasil, se você importar, ele tem bastante expansão, que também acrescentam coisas novas. O setup dele é variado, né? Então você consegue variar um pouco as partidas. E eu acho que a principal variação dele, que dá uma rejogabilidade bem interessante, você vai querer jogar mais vezes, é que você tem 4 formas diferentes de ganhar esse jogo. E todas elas são factíveis, você consegue efetivamente ganhar o jogo de qualquer uma das 4 formas. Então eu acho que isso me atrai, sabe? Um jogo que você na primeira partida já dominou o jogo e já consegue saber um caminho ali pra vitória, ter uma forma de ganhar, me dá uma cansada um pouco rápido. Esse jogo aqui não, porque cada partida que você vai jogar, você pode tentar ganhar de uma forma diferente. As partidas que a gente jogou aqui, as pessoas ganharam de forma diferente. Eu nunca ganhei esse jogo, tá? Diga-se de passagem, adoro ele, mas nunca ganhei. Então, mas eu acho que é impressionante que você realmente tem formas diferentes de ganhar e todas elas são factíveis, todas elas são possíveis. Eu acho que caçada aos monstros é a forma um pouco mais difícil de você ganhar, porque a hora que você tiver pra ganhar com essa forma, os outros jogadores vão te bloquear muito facilmente. Que eles vão tentar caçar os monstros antes de você, enfim. E os monstros não necessariamente voltam pra mesa com tanta facilidade. Eu acho que essa variação de setup, variação de formas de ganhar o jogo, e por ser um jogo tático, que dependendo do movimento de cada adversário, você vai fazer também um movimento diferente. Daí com isso eu gosto muito, eu acho que ele é um jogo extremamente rejogável. O que faz com que ele não seja tão rejogável assim? O fato dele ser um jogo mais longo, né, de regras um pouco mais pesadas. Você vai ter pessoas aí no seu grupo que estejam ali dispostas a enfrentar o tempo de explicação desse jogo e o tempo de jogo. Embora todas as partidas aqui acabaram antes mesmo dos jogadores perceberem. Tipo, as partidas aqui, os jogadores estavam lá todos empenhados e tipo, de repente alguém ganha e fala assim, caraca, mas já acabou, achei que fosse ser um jogo bem mais demorado. Pela explicação dele, parece que ele é um jogo bem mais demorado, que não é tanto. Então, eu acho que é um jogo que, pelo menos aqui em casa, pra minha galera, não vai ser tão difícil assim ir pra mesa. Mas eu entendo que muitas pessoas aí vão ter dificuldade de colocar ele na mesa pela complexidade e tudo mais, e o tempo de partida. Interação entre os jogadores. A interação nesse jogo tem que ser muito forte.
Ele é um jogo de combate, é um jogo que um jogador vai enfrentar o outro o tempo todo, vai invadir o território do outro. Você tem que ficar esperto com o que seu oponente está fazendo. Se um jogador já caçou o primeiro monstro, você já liga seu radar. A hora que ele caçou o segundo monstro, você já tem que correr para bloquear. Ele é um jogo que controle de área, né? A interação é muito forte ali entre os jogadores. E é um jogo para você colocar o dedo no olho do amiguinho, você realmente invadir território, ver que ele está dominando uma área e ir para cima, invadir aquela área dele, não deixar ele ter totalidade. Então é um jogo, vai para cima, a interação nesse jogo é muito forte. E com isso, jogadores que não gostam tanto de interação, né, de ataque direto uns aos outros, pode ser que não curta tanto. Aqui, da minha galera, eu tenho pessoas que não gostam de jogos tão confrontativos, no entanto gostaram desse, porque acho que eles já foram na vibe, já foram na pegada de, pô, esse é um jogo de combate, então o combate vai acontecer, né? Então acho que deixar o povo bem alinhado, talvez se você não goste de confronto não seja tanto pra você, mas a interação desse jogo acho que é o ponto alto, e por isso fica aqui um outro ponto contra, né? Eu gosto de ficar falando, tô falando muito bem do jogo, mas gosto de falar alguns pontos contra, né? Então, mais um ponto contra dele é justamente que pra mim, justamente por ser um jogo com alta interação, ele fica muito melhor com 4 jogadores na mesa. Jogar com 2, com 3 eu não cheguei a jogar, mas com 2 eu acho que ele é um jogo bem fraco. O ideal desse jogo é você jogar com a mesa cheia. Jogar com 4 jogadores é o ideal, é o perfeito, e que vai rolar os maiores bloqueios, que fica aquela sensação de que a qualquer momento qualquer um pode ganhar, atacar. Na primeira partida que eu joguei desse jogo, tava todo mundo meio longe de ganhar. No entanto, com uma ação, com um movimento, o jogador... Com uma ação não, em uma rodada, um jogador conseguiu avançar várias tropas, fazer vários combates ali, e ele conseguiu atingir ali um dos critérios de fim de jogo, né, de vitória. Então é um jogo que a qualquer momento tudo pode acontecer, sabe? Então, com isso eu acho que em 4 jogadores é onde ele brilha mais. Não recomendo tanto para 2 pessoas aí, tá? Então é um ponto contra ele. Por fim, diversão, ou seja, a minha opinião, meu veredito sobre esse jogo, tá? O que eu achei, afinal de contas, vale a pena, não vale jogá-lo ou tê-lo no seu acervo, né, na sua coleção? Bom, pra mim vale muito a pena. Eu comprei, confesso que pelo tema e pela arte do jogo, porque eu achei ele lindíssimo. Aqui em casa, a Daiane, por exemplo, não curte jogos de controle de área. Eu quase não tenho nenhum, porque ela não gosta. E ela é a pessoa com quem eu mais jogo aqui em casa. Mas ela adorou esse jogo, tá? Pra vocês terem uma noção, ela que não gosta de controle de área, gostou desse jogo. É um jogo que toda vez que eu coloco na mesa, tem aquele fator uau. Eu coloco na mesa assim, vou apresentar para novos jogadores, eu coloco, todo mundo fica... Nossa, né? Que jogo bonito, que jogo legal. A hora que eles percebem que eles vão construindo a estátua, que vai guerrear, que traz aquela lembrança nostálgica do War, mas pra um jogo bom, né? O que a gente fala, né? Um jogo que funciona sem tanta sorte, né? E tudo mais. Ele é um jogo delícia, tá? Ele é um jogo muito bacana e que eu comprei por causa da arte e por causa confesso que por causa do tema. E no fim me surpreendi muito com um jogo maravilhosamente delicioso que não vai sair aqui do meu acervo, porque eu quero jogar ele muitas vezes ainda, eu ainda pretendo ganhar uma partida desse jogo e pretendo colocar muitas vezes ele aqui na mesa. Os contras dele, pra mim, são totalmente relevantes. Eu adorei, ele tá escalando cada partida a mais, ele tá escalando meu ranking aí de jogos, né, dos meus jogos favoritos da vida toda. Não sei em que posição ele está, mas tenho certeza que a cada partida que eu jogo ele sobe cada vez mais aí, os níveis aí no meu coração, tá? Eu esqueci de falar um contra sobre a arte desse jogo, sobre os componentes e arte desse jogo, que é o fato de que eu senti falta das cidadezinhas para você poder colocar o seu Hoplita dentro dela. Tem um quadradinho desenhado no tabuleiro que você pode colocar seu Hoplita lá e ele tá reforçando e ele meio que vale por 2 ali. Eu senti falta porque se você coloca ele ali, qualquer pessoa que esbarrar, ou às vezes você mesmo movimentando suas tropas, ele pode sair daquele quadradinho e daí você não sabe se ele estava reforçando ou não, o que está acontecendo. Então eu
acho que é necessário para esse jogo. As cidadezinhas não é um adereço simplesmente estético, as cidadezinhas em 3D, para você poder colocar seu Opita dentro delas e ter certeza que ele tá ali reforçando a cidade, é necessário, tá? Não é uma... Como é que eu vou dizer? Não é um acessório só visual, ele é um acessório útil para o jogo. Não tô ganhando nada com isso, não é uma publicidade, mas eu acho que vale a pena você comprar. Onde você compra? Eu não sei se existem outros lugares. Aqui os meus, né? Eu tenho as cidadezinhas, eu comprei na Guerrilla 3D e eu tô bem satisfeito com a qualidade, com o que veio, tá? Mas, como eu falei, não é uma publicidade. Se você achar em algum outro lugar, comenta aqui nesse vídeo, de repente você ajuda outras pessoas que queiram essas cidadezinhas aí também, porque na minha opinião deveria vir junto com o jogo, já que vem tanta coisa aqui, deveria vir essa cidadezinha junto, que ela faz diferença ali no mapa, tá bom? Então fica aí minha recomendação, se você por um acaso comprar esse jogo, não é obrigado a comprar, mas experimente, vale a pena, é uma experiência que vale a pena você ter. Se você for comprar, recomendo que gaste um pouquinho a mais aí e compre as cidadezinhas para colocar os Opita. Bom, falei pra caramba, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Como eu falei, se foi útil, me ajuda aí, ajuda o meu canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha pra mim. Manda pros seus amigos que você acha que vão curtir muito esse jogo, que você acha que vão gostar. E ajuda a gente a crescer aí e chegar em mais inscritos, tá bom? Obrigadão, até o próximo vídeo, e aqui do lado provavelmente vai ter algumas opções para você assistir, então já assiste o próximo vídeo.